Tá. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por esta vereadora, que irá presidi-la nos termos dos artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública às 9h19. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, informo que esta audiência pública terá duração máxima de 3 horas, com término máximo previsto para as 12h20. Presente aqui conosco o vereador Júnior Locadora, que também é membro da Comissão Permanente de Saúde do Poder Legislativo. Informo ainda que foram convocados para essa audiência o secretário Márcio Cidade Gomes, de Saúde, e o secretário da Fazenda, Everson Demarque. Convidados, como sempre, a prefeita municipal, que enviou a justificativa de sempre, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também, como sempre, está aqui, e também conselhos e fundos da área de saúde do âmbito do município. Também o assessor do vereador Arnaldinho, que se faz presente representando o mesmo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra obedecerá à seguinte ordem: será permitido, mediante prévia inscrição, as manifestações deverão se restringir aos temas delimitados na pauta da audiência. Após as exposições, poderão se manifestar, primeiramente, os vereadores, apresentando suas observações ou indagações aos expositores. Em seguida, qualquer cidadão presente, que poderá dirigir perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Pois bem, nós pretendemos, haja visto, inclusive, que a convocação aqui foi somente aos 2 secretários, ao secretário de Saúde e ao secretário da Fazenda, antiga Secretaria de Finanças, porque nós queremos ter uma reunião bastante prática e objetiva, até porque nós estamos formulando, terminamos nessa semana, um artigo 18 extremamente completo, que está sendo enviado ao Poder Executivo, de forma que todas as dúvidas levantadas e suscitadas aqui na casa nesse último período, por vários vereadores, e nós fizemos questão de contemplar nesse arcabouço de perguntas que nós estamos enviando, tudo que foi suscitado aqui. Esse é um assunto que preocupa muito o Poder Legislativo, preocupa muito a cidade, preocupa muito o sindicato, especialmente preocupa muito os servidores públicos municipais, a sociedade, e também tem preocupado a imprensa, mas, notadamente, as parcerias com OSCs, que podem ser consideradas estratégicas, no último período aumentou também consideravelmente o rol dos que se preocupam com essa relação no desenvolvimento de funções específicas e estratégicas das responsabilidades do poder público, né? Em especial Polícia Federal, GAECO e outras entidades estatais que passaram a aprofundar do Iapoca ao Chuí o foco em torno disso que se tem, de um lado, algumas entidades que merecem aplauso pelo trabalho, pela prestação de contas, pela transparência, pela efetividade, e nós não seremos aqui hipócritas em dizer que 100% dos serviços desenvolvidos são e serão sempre públicos. Há parcerias que são perfeitamente factíveis de se ter parceiros do terceiro setor para o exercício dessas tarefas. Guardamos, porém, divergência com serviços essenciais, principalmente dentro da saúde pública, da educação e de algumas outras áreas. Isso a gente tem colocado também de forma muito pública aqui. Agora, o foco nosso não é a nossa opinião sobre o processo de terceirização destes serviços. O foco, e aí eu volto a dizer que esse artigo 18 que a gente está encaminhando, é para nos nortear, porque nós estamos terminando esse primeiro ano do segundo mandato da prefeita Suelen Rosim, e a gente tem alguns balanços do primeiro mandato e deste ano de 2025 sobre a questão da parceria com OSCs no município. Mas nós vamos aprovar o PPA agora no final do ano. Nós temos LOA,
que acabou de chegar na casa, aliás, diga-se, no último dia do prazo, no limiar do time dado pela legislação federal, e nós queremos ter um outro olhar aqui, enquanto Poder Legislativo. Falo, pelo menos, por alguns vereadores, porque a gente tem ouvido isso. Para onde caminha o serviço público, e aí, nesta audiência, o de saúde, nessa parceria com o OSCs no âmbito do município. Estou falando tudo isso porque, repito, nós convocamos somente o secretário de Saúde e o secretário de Fazenda. Na próxima, com o material do artigo 18, que é complexo, nós esperamos que o governo tenha a sensibilidade, porque nós iremos pedir que todos os gestores dos contratos com as OSCs se façam presentes nas discussões. Por que estou dizendo isso? Porque a ADI, proposta pela prefeita, permitiu que os servidores não possam ser convocados para as audiências públicas. O que de duas uma. Ou para que a gente possa debater cada um desses contratos e ter à mesa os gestores. Nós iremos, em loco, debater um a um. Nós não queremos causar transtorno no desenvolver do trabalho dentro de nenhuma secretaria. Portanto, essa aqui é uma preparatória do que nós queremos fazer após a chegada desse artigo 18 complexo, detalhado e com todas as informações que a gente, de uma forma ou de outra, acaba obtendo. Os sindicatos também, com certeza, e os demais vereadores. Mas aí nós faremos, eu já estou fazendo aqui desde já, que nesta segunda que nós teremos, que os gestores de todos os contratos que nós nominaremos estejam. Para além disso, algumas comissões que atuam dentro do âmbito da Secretaria de Saúde também são estratégicas para que a gente possa fazer um debate realmente aberto, claro, republicano sobre esse assunto. Alguns vereadores têm falado também aqui no Poder Legislativo sobre a necessidade de se mudar ou debater critérios de contratação das OSCs. A grande questão é que nós já temos as legislações de certificação de OSCs. O debate vai ter que ser de uma outra natureza. Se a lei é o bastante, se a lei precisa de qualquer alteração, ou se no foco das diretrizes políticas e de gestão em torno dessas certificações, e às vezes, por que não, até mesmo da composição delas. O secretário Márcio ainda não tem um ano, né? Está com 10 meses, né? 7 meses. 7 meses à frente da pasta, porque não foi nomeado logo no início do governo, né? Os primeiros meses. Então deu 10 já. Já estamos em outubro. 9. 9 meses à frente da pasta. Mas nós tivemos debates sobre essa questão da comissão de licitação e também sobre a comissão de certificação em outros momentos e outras oportunidades aqui dentro do Poder Legislativo. Eu pedi para a minha assessoria não só imprimir as legislações pertinentes, mas também alguns contratos que vale a pena a gente pincelar aqui, mas também a relação das organizações sociais que hoje se encontram qualificadas para, em tese, participarem dos processos que são aqui, no momento ou outro, aberto a essas contratações. São 35 organizações sociais que hoje se encontram qualificadas. Eu vou fazer a leitura, porque eu acho que é importante que fique registrado, porque é algo que as pessoas nos perguntam para os vereadores. É importante também que a gente transforme esses debates em momentos pedagógicos de como isso se dá. Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, Sejam, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, FERSB, Sorri Bauru,
IAPP, Instituto de Apoio e Políticas Públicas, ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, essa aqui para mim foi uma surpresa estar certificada ainda, Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos, OMESC, Instituto Esperança e Vida, IDEAS, Instituto de Desenvolvimento de Ensino e Assistência à Saúde, AHBR, Associação Hospitalar do Brasil, CGCOM, Centro de Gestão e Controle, Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, INDSH, Instituto Esperança, Instituto de Apoio à Família, Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, IBSS, Instituto Brasileiro de Serviços à Saúde, Instituto Jurídico para a Efetivação da Cidadania e Saúde, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, Hospital Mahatma Gandhi, Associação Brasileira de Educação e Saúde, ABRADES, Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, SBCD, Instituto Brasilcor, o IPSA, Instituto Fênix Saúde e Assistência, Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus, Associação de Proteção à Maternidade e Infância, Ubaíra, S3, Gestão em Saúde, Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, AGIR, Grupo Futuro, Gestão de Saúde, Instituto de Gestão e Humanização, IGH, Instituto para a Promoção de Assistência Social e do Desenvolvimento Estratégico Sustentável das Cidades do Brasil, Instituto Ovídio Machado, Instituto Brasileiro de Gestão e Assistência à Saúde, IBRAGAS, Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, IBSaúde, e Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, INSaúde. 35 organizações, informação retirada do site oficial da Prefeitura Municipal, no link Organizações Sociais Qualificadas mediante Lei Municipal 7.034 de 2018 e Decreto Municipal 13743 de 2018. Lembrando que Diário Oficial é um espaço difícil, né, de lidar, é democrático, mas é extremamente controverso para lidar. De qualquer maneira, há um rito, que eu vou pedir naturalmente aqui para que o secretário também fale sobre isso, mas há um rito que é interno da certificação e depois o encaminhamento à chefe do Executivo, que torna depois público o aval à certificação da entidade. E aí, a partir disso, qualificação, exatamente, qualificação dessas entidades. E aí, a partir disso, publicado no Diário Oficial, elas podem participar destes certames, que são, eventualmente ou sistematicamente, não sei qual seria o termo no momento, apresentados. Então, nós temos duas preocupações aqui, secretário. Primeiro, como se dá isso internamente. E quando eu falo que nessa próxima discussão que nós teremos, nós pediremos, eu vou conversar, inclusive, com o secretário de Governo, sobre a necessidade de que os servidores diretamente envolvidos neste processo possam estar também conosco. A gente acompanha com preocupação os escândalos que aconteceram envolvendo uma delas. Agora, isso não é nada perto do que está acontecendo no Brasil afora. Aí, aqui, nos debates que nós fizemos, ninguém tem bola de cristal. Alguns vereadores falam, é preciso mudar os critérios com que
essas certificações aconteçam. Eu não sei se é essa a questão, mas me preocupa que a gente possa estar na mesa debatendo isso, e me preocupa como é que o governo está vendo isso e lidando com essas certificações. Por exemplo, eu me preocupo, e esse é o segundo ponto, eu tenho certeza que o sindicato também se preocupa, como outros vereadores se preocupam, o que de efetivo está sendo discutido e onde que está sendo discutido sobre a ampliação, a possível ampliação de serviços terceirizados através de OSCs. O último debate que nós acompanhamos sobre isso, e foi sofrível, foi ainda na gestão anterior na Secretaria de Saúde, foi sobre a terceirização da UPA do Meridota. E o único órgão de controle consultado, entre aspas, porque ele se fez consultar, ele não foi chamado a opinar, foi sumariamente ignorado, que é o Conselho Municipal de Saúde. Não é? Que é o Conselho Municipal de Saúde. A gente vê alguns movimentos, e isso não passa desapercebido por parte dos servidores públicos municipais. Então, no ano passado, por exemplo, muitos movimentos em relação a algumas unidades, vereador locadora, UPAs e alguns outros espaços, algumas preocupações do levantamento de dados, foi considerado não só por alguns servidores, mas também pelo sindicato, e isso chegou aqui para nós como uma preocupação, como um preparo, possivelmente no curto e médio período, como preparo para possíveis terceirizações. E a gente quer cobrar aqui, a gente sabe que isso está dentro do poder discricionário, do poder executivo, inclusive independendo de autorização legislativa. Né? Infelizmente é assim, nós não precisamos autorizar, o Conselho precisa. Então, a gente queria saber, nós queremos saber várias coisas, várias questões, mas uma delas, que é essa segunda que eu estou colocando, me preocupa por demais. Se há um plano de ampliação, quais os cuidados e quais os debates que está sendo engendrado, programado, planejado, para que não aconteça como aconteceu no caso da Avante. E que a gente sabe o tanto de problema que teve, que já apresentou até aqui. Lá no começo foi bem complicado, tão complicado que gerou uma ação da prefeita municipal, da Secretaria de Saúde, a partir da provocação da gestora do contrato, polêmico naquele momento, inclusive por várias denúncias que nós fizemos logo no começo, mas contra 3 vereadores dessa casa. Eu, o vereador locador e o ex-vereador Benedito Roberto Meira. O vereador locadora presidia a Comissão de Saúde, eu presidia a Comissão de Fiscalização, o vereador Meira a de Justiça. E as diligências que nós fizemos no serviço dessa OSC foi interpretado como um ato violento, não ação ou omissão da gestão e da OSC na falha do atendimento, graves, inclusive alguns que nós pegamos em loco. Mas foi usado para criminalizar o direito e a obrigação do vereador em fiscalizar. Essa OSC continua atuando, teve, inclusive, agora em junho, seu contrato prorrogado, pode chegar ao quinquênio, a gente sabe disso, com a nova lei, inclusive, abrindo possibilidade de ser maior ainda do que 5 anos, já que se trata de serviços ininterruptos, né? Esse é um dos desdobramentos aí da 14133, que merece toda a nossa atenção e nosso cuidado, não é? Quando se trata de contratos públicos. Eu fico pensando aqui quais as providências do ponto de vista burocrático. Por exemplo, a HBB, todo mundo sabe os problemas que deixou na cidade. Tem gente com saudade querendo encontrar a HBB aí porque tem dívida. Desrespeitou direito de trabalhadores. E, às vezes, a gente fala das terceirizações, alguns trabalhadores até ligam para a gente e falam, poxa, Stélio, eu fico triste quando vocês falam, porque parece que a gente não tem valor. Não, nós estamos falando das OSCs. E o trabalhador também precisa ter, a gente sabe da necessidade que precisa, né, de trabalho. A gente entende a situação do trabalhador. Mas nós precisamos combater os maus gestores. E essa aqui, por exemplo, é uma que deixou saudade de todos os pontos de vista. Eu não sei se tem ações lá, mas deve ter ação do sindicato também, de dívidas, eu não sei se pontualmente, mas ainda se encontra aqui certificada, qualificada. Então, eu não sei se essa lista é atualizada constantemente, se não precisa ser, porque aí eu, como autoridade, para uma audiência pública, por exemplo, fui buscar informação onde eu tenho lugar para buscar, para nortear minimamente uma discussão que a gente quer que seja somente inicial, mas que esse é um debate profundo.
e diz respeito ao futuro da política pública de saúde na nossa cidade. Então, nós vamos aprofundar, nós vamos continuar debatendo isso. Se não for pelas comissões, será pelos nossos mandatos, será por parcerias com os sindicatos, com entidades, com o Conselho de Saúde, porque esse assunto nos interessa. Então, isso me preocupa. Então, já é de cara a primeira preocupação que eu levanto aqui em relação a essa lista, a HBB. Até porque eu sei que há processo tramitando dessa entidade que deve muito, querendo receber mais de 3 milhões da Prefeitura Municipal. Eu sei que tem processo no jurídico sobre isso. Não vou tratar desse assunto especificamente agora, aqui, mas sei que já apareceram, inclusive, sinalizando para essa liberação, viu, Chico? Então, esse é um debate extremamente complexo, que a gente vai precisar tratar com muita clareza, com muita transparência. Eu, antes de passar para o secretário e começar o debate aqui, eu vou passar a palavra também aqui para o vereador Locadora. Direto? Então, secretário Márcio, sobre esses primeiros apontamentos e sobre a questão aí das qualificações. Bom dia, secretário. Bom dia, vereadora. Bom dia, vereador Locadora, representantes do sindicato, aqueles que nos acompanham. Em relação à primeira questão, vereadora, o processo de qualificação, não somente no município de Bauru, mas em qualquer outro município, se dá mediante um dispositivo de natureza legal, da lei que cria, das leis municipais que criam a possibilidade de qualificação de entidades como organização social, não só da lei, mas dos decretos regulatórios subsequentes. Então, a qualificação é um ato documental. Uma entidade se apresenta com os documentos exigidos, com atestados de capacidade de técnica exercido anteriormente em alguma unidade de saúde, no caso da saúde, unidade de saúde, e automaticamente, desde que preenchido todos esses pré-requisitos, ela se torna uma entidade qualificada. Isso não exige e nem garante, não é direito garantido, que vá assumir qualquer tipo de contrato de gestão de qualquer unidade de saúde. Apenas é um ato formal de qualificação. Da mesma forma como pode ser qualificada, pode ser desqualificada se perde qualquer dessas características que são exigidas legalmente. Então, o fato de você ter uma quantidade grande de entidades, apenas porque se apresentaram, preenchiam os pré-requisitos de natureza legal para que fossem qualificadas e podem se apresentar na medida em que algum chamamento público esteja em curso. Uma vez que isso ocorra, que um chamamento público esteja em curso, uma, duas ou até as 35 unidades que aí estão listadas podem se apresentar. Nesta ocasião, será avaliado se aquela característica que a tornou qualificada permanece, ou se perdeu alguma característica, do ponto de vista não só documental, como de capacidade técnica. Uma vez que consiga, ou esteja ainda, ou preencha ainda essas exigências de natureza legal, estão aptas a participar, certo? Então, este é o processo que qualifica e também é o processo que desqualifica. Do ponto de vista, a segunda questão que a vereadora colocou é... Perdão? Eu falei pontualmente da estranheza da HBB, secretário, porque é um fato que se deu antes do senhor chegar na cidade, foi mais um fato escandaloso em relação à irresponsabilidade dessas OSCs com relação a trabalhadores da nossa cidade. E a minha preocupação é assim, eu não sei qual é a dinâmica que é dada, eu até entendo essa apresentação burocrática que o senhor faz, mas nós sabemos que o bastidor disso não é tão simples. Não é tão simples. Não é um momento nem dois. Eu tenho, pelo menos, registrado comigo pela Comissão de Fiscalização e Controle, que eu presidi no mandato anterior, pelo menos uma meia dúzia de problemas trazidos por OSCs que foram não qualificadas. E a gente sabe que tem também nos bastidores uma disputa entre elas. Há uma guerra surda
que não fica claro. Mas depois, quando acontece escândalos como no Mahatma Gandhi, aí começa as coisas ficarem mais claras. Então, quando uma entidade surge com um escândalo como foi, com os problemas como foi da HBB, não deveria se ter já a preocupação de desqualificá-la do nosso rol? De imediato, na minha visão. Porque, ainda que o senhor diga, e eu entendo, tanto que quando os vereadores discutem aqui, precisamos melhorar, vou citar aqui o Júnior, por exemplo, falando, precisamos melhorar a régua dos critérios de contratação. Eu não sei se são os critérios, porque a lei, né? A lei fala de critérios, mas a lei é aplicada por homens e mulheres, homens no sentido de ser humana, por pessoas. E as pessoas sabem também manipular quando quer as leis. E, quando precisa de maior dureza, pode não emprestar essa dureza. E, quando precisa de um pouco mais de ternura, pode também se esquivar dela. Então, a gestão é do ser humano. A gestão é do ser humano. Eu penso que, cada vez que uma OSC vem, é o mesmo debate que eu tenho com a vigilância. E quase sempre foi na Secretaria de Saúde, que é uma das que mais contrata, Educação e Saúde. Continuamos tendo problema com a vigilância, porque continua sendo um problema de gestão e de qualificação ou não, desqualificação dessas empresas. Vou dar um exemplo para vocês. Estou debatendo a Ipiranga, que está sem pagar um monte de direitos de 10 trabalhadores que fazem a segurança da ET. Pasmem, a mesma empresa foi notificada 15 vezes nesse período. 15 vezes. E adivinhe só, o novo certame licitatório, quem que está ganhando? A Ipiranga. Aí, é só se preparar para os problemas recomeçarem. Então, eu fui fazer um debate democrático junto com o sindicato dos vigilantes, com a secretaria, nesse caso a Secretaria de Obras, que foi receptiva, com o gestor e com os fiscais, é o único que eles têm lá, para a gente poder discutir. Essas 15 notificações já tinham que ter virado outro tipo de reprimenda. Se essa empresa não tiver carimbada como impossível de contratar, como incapaz de cumprir com as suas obrigações, ela vai continuar disputando nas licitações. E vai continuar, nós vamos continuar tendo trabalho, e vai continuar tendo pai e mãe de família passando fome. E aí, a Secretaria de Obras não está cumprindo com a lei? Está cumprindo com a lei. Porém, com que pressa? Com que grau de preocupação? É isso que a gente quer mudar. Então, aqui, no caso da HBB, me preocupa. E aí, por isso que eu digo, nos momentos que a gente for aprofundar, quando voltar ao artigo 18, a gente precisa que os servidores estejam também conosco, porque eu sei que o secretário tem uma dinâmica. E o dia a dia e esse cotidiano é tocado e administrado por servidores. Nós tivemos um momento bem desgastante, viu, secretário, na gestão anterior da Júlia Putomati, porque a chegada da Júlia já significou uma mudança de comissões internas imediata. Imediata, assim, né, Chico? Da noite para o dia. Então, chegou e, no terceiro dia, já mudou a comissão de licitação, tirou todos os compradores, mandou para outras secretarias, servidores que estavam ali há 20, 30 anos, que tinham 30, 40 cursos, que os treinava para participar daqueles processos, e colocou pessoas que chegaram do nada. Então, assim, tem lei, a gente sabe que tem lei, mas a gente precisa aprofundar isso, e eu concordo com os vereadores que falam em critérios, eu tenho sempre dito, a régua talvez não seja aqui, porque a lei ela já é clara, tem mais de uma, tem lei e tem decreto. Mas como nós estamos, do ponto de vista administrativo, lidando com essas entidades? Então, está lá. Elas só participarão se depois elas reunirem as condições. Mas não haveria necessidade, por exemplo, vamos imaginar, vou pegar aqui aleatoriamente, não vou falar nem nome de entidade, vamos pegar aqui o número 16, cujas iniciais é I e E. IE. Vai que essa aqui já tem um problema que está acontecendo, sei lá, em Sertãozinho, em Piratininga, em alguma cidade. A dinâmica em torno do cuidado com essas OSCs, que pode, a qualquer momento, assumir, em tese, um serviço nosso, não deveria ser de uma outra natureza? Não esperar só lá na burocracia da hora de um chamamento, para ver, não, reúne ou não reúne?
Estou falando porque vou citar de novo a HBB. Eu sei que tem processo pedindo pagamento de uma OSC que já deveria ter sido judicializado contra ela, para ela pagar para nós, para ela pagar para os trabalhadores que ela deixou a ver navios aqui. Bom, vereadora, existem uma série de questões que a vereadora está trazendo que são importantes que a gente discuta. A primeira delas é que é sempre bom a gente explicar o seguinte: existe uma diferença não só de natureza legal, mas de como você acompanha o chamado contrato administrativo, que é o exemplo que a vereadora deu da empresa, de uma empresa, e os contratos de gestão. São coisas distintas, tá certo? Que são acompanhadas de forma distinta. Segunda observação é que, em relação àquilo que já ocorreu no passado, que envolve a presença ou não de gestores, e aí não são só gestores, o contrato de gestão tem gestor e tem fiscal, além do gestor. Eu não tenho nenhum problema de natureza pessoal em relação à presença ou não dos gestores. O que é preciso ficar muito claro é que o gestor não, quer dizer, a responsabilidade do gestor, ela não ultrapassa a responsabilidade indivisível do secretário da Saúde. Ele é o responsável final, é ele quem avaliza e que ordena a despesa, certo? Então, e esta também é uma questão que vale a pena sempre a gente lembrar, que os municípios, quando se lançam nesta iniciativa da parceria com entidades qualificadas como organização social, de acordo com a lei, com as leis municipais, normalmente, não conheço nenhuma exceção a essa regra, os futuros gestores desses contratos são servidores públicos que não foram capacitados para esta atividade. Tem bastante experiência ao longo do tempo, ao longo dos anos, com os chamados contratos administrativos, e pouca ou nenhuma experiência com contratos de gestão. Então, o que eu acho que se trata de fazer, o que nós estamos já buscando em andamento fazer, é um processo de capacitação de gestores na Secretaria da Saúde para contratos de gestão, seja com iniciativa de capacitação por meio de treinamento com unidades, seja municipais ou estaduais, que já tenham essa experiência mais avançada em relação à nossa experiência, seja em relação a como internamente isto avança. Fizemos algumas modificações em algumas áreas da Secretaria, visando esta capacitação, porque, no meu entendimento, isso é um processo em construção, né? No caso específico que eu tive a oportunidade de estar presente no âmbito do Estado, é um processo que demorou entre 3 a 4 anos para estar consolidado. Hoje a gente já tem quase 20 anos de estrada, né, nessa questão das parcerias com organizações sociais. É bem verdade que, no caso que a vereadora traz, dessa entidade que esteve aqui em Bauru, chamada HBB, não sei se é exatamente isso, mas provavelmente deva ser. Vou usar um exemplo que nós estamos vivendo no momento, com a Mahatma Gandhi, onde, num determinado instante, por uma determinação de natureza legal, nos foi impedido de fazer pagamento na conta dessa entidade, por conta dessa conta estar bloqueada. É um débito que o município tem com a Mahatma. Em algum instante, esse débito vai ter que ser honrado, quando a justiça assim o permitir. Então, eu não sei se no caso da HBB, se trata de algum débito que o município devesse e deve à instituição, independente do que possa ter ocorrido. Estou só usando como exemplo, que, de fato, não sei. Mas, no caso da Mahatma, sim, em algum instante, esse recurso vai ter que ser repassado à entidade. Ou, se o juiz assim determinar, repassado diretamente aos colaboradores. Até hoje não houve essa determinação. Mas, enfim, é um recurso que é orçamentado, é uma dívida que o município tem com a entidade, independente das outras questões que motivaram a ação contra a entidade. Então, também é uma coisa que precisa ficar claro. Como é que, depois de uma situação extrema como essa, o município ainda deve, porque, quando teve que fazer o repasse, não foi permitido fazer, judicialmente, por ordem judicial.
Então, não sei se abordei todas as questões, porque são muitas. Fazer uma observação nessa questão da Mahatma, até porque eu particularmente tenho discordância política e jurídica com o encaminhamento dado pela Prefeitura. Eu tenho. E acho que o que nós fizemos com os trabalhadores da vigilância terceirizada, inclusive da saúde, que começou nos debates com o secretário de Negócios Jurídicos anterior, inclusive, que é fato que o contrato é com a entidade, mas a Prefeitura é devedora solidária e subsidiária. Então, nós, em pelo menos 3 contratos, o secretário de Finanças era o Everton, era o Everson, Everton, né? Demarque. Você que ele olhar para mim. O Tom. Ele era, e o Gustavo Bugalho era o secretário de Negócios Jurídicos no início. E foi muito importante a visão e a parceria do secretário, tanto de Negócios Jurídicos, o Everton, como o Gustavo Bugalho, para nós chegarmos a uma compreensão, porque nós sentamos aqui numa mesa ampla com trabalhadores, com o Sindicato dos Vigilantes, com essas secretarias e com a nossa comissão aqui de fiscalização. E a pactuação que foi feita ali, com a glosa das notas, e que teve autorização judicial, foi para pagamento para o sindicato, porque o sindicato pode receber oficialmente, e pagar para a empresa é jogar dinheiro fora 2 vezes, porque você está vendo que a empresa não pagou para o trabalhador, ela vai receber da Prefeitura, vai deixar esse abacaxi. E a Prefeitura tem sido condenada, às vezes, em algumas situações, a pagar porque pagou errado, pagou para a empresa que não paga ninguém, a Prefeitura é solidária, paga de novo. Eu pago para a empresa, ela leva o dinheiro fora, ela leva o dinheiro e não paga o trabalhador. Nós chegamos, acho que teve uma das notas que era, inclusive, somada, dava quase R$1 milhão, e foram pagos vários trabalhadores. Em uma das empresas, quase que deu para pagar todo mundo, não deu porque surgiu antes, pela demora nas reuniões, e do governo tomar a decisão, demorou um tempo, e esse tempo, até fazer a parceria com o sindicato e liberar, surgiu outras 3 ações particulares de vigilantes que tinham entrado de forma direta. E aí a Justiça já tinha determinado a penhora do valor na nota e comunicou à Prefeitura. Os advogados haviam comunicado. Então, essas pessoas puderam receber de forma direta da Prefeitura. Entende, secretário? De forma direta. Não. Nós fizemos isso com 3 empresas. Entendo, sim, vereadora. Só para deixar extremamente claro, é óbvio que sim, que o município, a Prefeitura, é devedora solidária. Não resta nenhuma dúvida a respeito. Segundo, são situações distintas, bastante distintas. Quando eu digo que é devedora, eu não estou dizendo que a única forma dessa dívida ser honrada é com a entidade. Pode ser diretamente com os trabalhadores. E, quando tem a interveniência do sindicato respectivo, esse acordo que tem que passar necessariamente através do sindicato, pode ser feito, inclusive, o pagamento para o sindicato. E ele faz chegar este recurso aos colaboradores. Como isso se desdobra no caso da Mahatma, hoje a gente não sabe. Vamos saber no futuro como é que isso vai se desenrolar. Mas, evidentemente, que o município é devedor solidário, sempre é devedor solidário, não há a menor dúvida em relação a isso. Volto a dizer, contratos administrativos têm uma regra, um regramento específico, legal, e contrato de gestão tem outro. O que nos cabe é, primeiro, seguir sempre as determinações de natureza legal. Então, eu só usei o exemplo, que foi trazido o exemplo anterior desta outra entidade, HBB, que não está ainda pacificada, não está totalmente resolvido. Ok. O caso da Mahatma certamente vai se desenrolar mais ou menos da mesma forma. A Mahatma tem intervenção, a HBB não está sob intervenção. Isso é lamentável, inclusive. Por quê? Porque não é a primeira cidade onde eles fazem isso. Não, e, inclusive, eu não, pode ser que isso tenha ocorrido no passado, em algum instante. Eu desconheço no país qualquer situação onde tivesse tido uma intervenção de uma entidade privada de gestão judicial numa instituição como essa. Nunca tinha ouvido falar nisso. Operações já houveram no passado, várias, inclusive, de natureza policial, natureza com Polícia Federal envolvida, com denúncias, etc., que atingiram a instituição. O fato da Justiça nomear um interventor na instituição, eu desconheci.
porque quem responde hoje pela administração da entidade é esta entidade interventora, que complica um pouco do ponto de vista. Por que complica? Porque retarda um pouco as decisões finais que tenham que ser tomadas, tá certo? No momento está em suspenso, aguardando decisões judiciais que passam pelo interventor e não diretamente pela entidade. Evidente que uma coisa isso não quer dizer que é uma questão que facilita mais ou dificulta mais, apenas é uma coisa que eu particularmente desconhecia, nunca tinha visto uma entidade nomeada interventora numa organização social. É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Para mim também foi novidade, mas eu entendi o porquê, né? Uma entidade que tem um propinoduto para alimentar a corrupção em prefeituras onde ela passa, requer mesmo uma intervenção pesada das forças de Estado, né? Não, eu só apenas me refiro ao seguinte: em situações semelhantes como essa, onde houve operações desse tipo, municípios ou entes estaduais que tinham contrato de gestão com essas entidades rompiam de forma imediata esse contrato, por conta disso. O fato de ter uma interventora e de uma decisão judicial que impeça você de fazer isso durante o período de 30, 60 ou 90 dias, ou mais até, é uma coisa que retarda a decisão final do processo, é só isso. Apenas essa reflexão. Não, sim, pode até causar estranheza, de fato, mas assim, eu entendi também que o sentido de ninguém pode romper imediatamente tinha a ver com a continuidade do serviço, porque você já tem um corpo de funcionários trabalhando e eles não estavam em meia dúzia de cidades, né? Os lastros eram agigantados, estavam, inclusive a avaliação. Eu conversei com pessoas de todas as cidades por onde passou a Operação Duas Caras. E a avaliação do serviço, diferente, inclusive, de algumas OAS que prestam serviço aqui, como a Avante, por exemplo, a avaliação de serviço era que o serviço era de excelência. A grande questão é que, por trás de um serviço bem executado no Hospital de Catanduva, por exemplo, também tinha um esquema de corrupção. Então, são duas discussões, né? Capacidade para prestar o serviço e estar no serviço por quê, né? Para além de executar o serviço, tinha toda essa preocupação com o esquema de corrupção. Chico, você quer falar? Bom dia, vereadora Estela, vereador Locadora, secretários, companheiros aqui do sindicato e todos aqueles que acompanham essa audiência pública pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Bom, o assunto, né, ele é bem complexo e, do nosso ponto de vista de representação de classe, né, é muito preocupante, né, sobretudo o que mais a gente vê acontecendo nesses contratos de gestão, de contratação do terceiro setor, sobretudo, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, né? Em todo momento, tanto da intervenção do secretário como da intervenção da vereadora, a gente vê que sempre há uma situação de débitos, né, de direitos trabalhistas, sobretudo o salário, né, que é uma questão alimentar e necessária à subsistência desses trabalhadores. Mas embora legal o procedimento da terceirização, o que a gente vê hoje é que hoje isso está revestido de uma grande imoralidade pública. São muitas denúncias, são muitas operações da Polícia Federal e do Ministério Público, né, tanto federal como estadual, dentro dessas empresas, né, citada aqui principalmente aqui em Bauru, a Mahatma Gandhi. Então, nesse sentido, né, a gente vê que esse processo de terceirização, embora, né, dentro da legalidade formal, do ponto de vista de possibilidade de contratação, na prática, ele tem se mostrado muito nefasto, não só ao poder público, mas aos trabalhadores, em especial aos servidores públicos, quando se trata da prestação de serviço público, que deveriam, né, por dever do Estado,
por óbvio, serem prestados diretamente, né, principalmente saúde e educação, né? Então, a gente vê que existe uma precarização da prestação de serviço. Os serviços do terceiro setor, obviamente, são de péssima qualidade, né? A gente tem aqui em Bauru a terceirização da UPA do Meiridota, né, com várias reclamações, falta de depósito de FGTS, agora médicos da Mahatma Gandhi sem receber salário, né? Aí a preocupação que o poder público tem é de manter a continuidade da prestação do serviço, mas nada faz para ver a situação desses trabalhadores, como é que eles estão vivendo no dia a dia sem receber os seus salários. Essa polêmica de falta de qualificação dos gestores, né, daqueles que têm, né, através, como prepostos da administração, de fiscalizar esses contratos de gestão. Secretário, embora o senhor tenha dito que está trabalhando nisso, a gente vê que é um discurso antigo da administração, ou é uma desculpa. Olha, o que falta é isso, a gente precisa qualificar nossos gestores e precisam remunerá-los dignamente para essa prestação de serviço. Se pegar, por exemplo, os pregoeiros, né, aqueles servidores que trabalham nos pregões, a comissão que eles recebem, né, é maior do que o salário base que eles têm diante dos seus cargos efetivos. Então, isso é uma situação, né, mas não afasta, né, não é uma desculpa para que a administração falhe, né, venha a falhar na sua obrigação de fiscalizar. Até porque nós temos aí, né, uma secretaria de negócios jurídicos, né, a prefeitura tem o seu departamento jurídico com vários procuradores, inclusive o secretário é uma pessoa com grande experiência com empresas do terceiro setor. Isso é notório aqui na cidade. Então, ele aqui, desse lado aqui, ele teria condições de subsidiar a Secretaria de Saúde e esses personagens que, né, detêm o poder de fiscalização, para que isso atuasse mais rapidamente, né, e não chegasse a situações, né, eu sorei mais de 15 notificações, etc., e depois das notificações, né, a notificação, quando você notifica, você constitui e mora. E depois, o que o município faz? Então, quando há necessidade, você vai pagar, há um bloqueio de conta judicial, ou o próprio município está detectando que, mensalmente, dentro da previsão contratual, ou dentro do tempo estabelecido no contrato, essas empresas não estão apresentando as certidões necessárias de quitação de débitos trabalhistas ou de outros compromissos, certo? Aí a gente sabe que é a exceção de contrato não cumprido. Se você não vai cumprir, se não está cumprindo a sua obrigação, eu não vou cumprir a minha. Então, eu vou consignar aquilo que eu devo em juízo. Né? Eu vou consignar em juízo para que o juiz decida. Eu vou elidir a minha mora e vou tomar as providências. Então, não é isso que a gente vê no dia a dia, né? E são N problemas, né? Mahatma Gandhi já teve a Associação Hospitalar lá no passado. Na questão da vigilância, a cada 6 meses é um problema. A cada 6 meses é um problema. Por que acontece? Isso acontece com o terceiro setor, porque o terceiro setor, os gestores dos municípios não têm qualificação para fiscalizar. Isso acontece em vários municípios, Catanduva, ou a Mahatma Gandhi fez a festa em vários lugares, e os gestores não estão olhando por quê, né? Não, depois o senhor fala, deixa eu só terminar. Então, nessa questão, né, é lógico que a nossa intervenção aqui, o que nós defendemos, é sim que esses serviços sejam prestados diretamente pelo Estado, né, com a contratação de servidores, com a qualificação frequente desses servidores, né? A gente está aqui, se pegar aqui, por exemplo, a qualificação passa, né, por uma melhoria na carreira, por atribuições melhores na carreira. A gente, né, até foi desmarcado uma audiência pública para discutir a FADEP, né? A vereadora Estela estava, a gente fez uma diligência, na época já vencido o contrato com a FADEP, quando havia o descumprimento contratual,
E nós vimos que, no meio do contrato, que a FADEP apresentou a qualificação das pessoas que iam atuar nesse processo. Já estava em fase de multar a empresa, ela não tinha apresentado a qualificação do seu pessoal de prestação de serviço. Então, nesse sentido, nós entendemos que, primeiro, a contratação pelo terceiro setor, além de imoral e de trazer prejuízos aos trabalhadores, aos colaboradores dessas empresas, aos servidores públicos, ela tem se mostrado, né, pela precarização, né, do serviço público, no desrespeito dos direitos trabalhistas e com a contratação de menos servidores, o que a gente sabe também que vai impactar, né, na fundação de previdência, do regime próprio de previdência, que quanto mais você descapitaliza esse regime próprio, mais o município tem que fazer aportes, né? Então, são esses os comentários. Lembrando que, né, quando você contrata pelo terceiro setor, embora essas empresas não tenham fins lucrativos, isso é uma obrigação por lei federal, inclusive repetida em lei municipal, não há limite para a remuneração desses gestores com os recursos que são repassados pelo ente público. Bom, com todo o respeito que o senhor me merece, e o sindicato, me vejo aqui na obrigação de dizer o seguinte: em nenhum instante eu estou aqui presente para ficar trazendo alguma espécie de enrolando. Se no passado houve, não posso dizer. Estou dizendo a situação que enfrento hoje e da forma como enfrento. De novo, acho que vale muito a pena, até em respeito ao tema que a vereadora traz aqui para debate, deixar muito claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Pregoeiro é uma figura que não se aplica aqui nesta discussão. Se aplica a contratos administrativos, não a contrato de gestão. Segundo, o exemplo dado de empresas de vigilância não se trata de terceiro setor, se trata de empresas privadas lucrativas. Então, é preciso dividir um pouco essas coisas. Terceiro, o não cumprimento de exigências de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, etc., é objeto que, a cada mês, essas entidades submetidas a contrato de gestão são obrigadas a prestar contas. A prestação de contas se dá de duas naturezas. Sempre. Prestação de conta do ponto de vista assistencial, prestação de conta do ponto de vista econômico-financeiro. A assistencial, uma vez que ela esteja sendo feita a contento, e a contento significa respondendo àquilo que foi definido como objetivo, meta, indicador, ela, ótimo. E nós temos, assim como temos maus exemplos que já ocorreram no passado, temos aqui na cidade bons exemplos de contrato de gestão que funcionam bastante bem e com entidades de reconhecida qualidade. Então, é alguma coisa que você se sujeita, sim. É alguma coisa que você tem que trabalhar para tentar evitar ao máximo que isso possa ocorrer. Ou, quando estiver ocorrendo, que isto seja percebido de forma rápida e que a solução para evitar esse tipo de coisa ou para encerrar esse tipo de coisa esteja também funcionando de maneira pronta, ou seja, que você tenha um sistema de informação robusto o suficiente para que se perceba algum tipo de desvio de conduta, enfim, ou de má assistência, de má qualidade assistencial, sim, é o desejado. Sujeito estaremos sempre, e o senhor lembra bem que isto é realizado por pessoas, né? A entidade pode ser uma entidade muito séria, e aqui também, de novo, me referindo ao município, temos uma cidade muito séria aqui, que passou recentemente por um problema terrível, causado por pessoas, certo? Então, apenas trazendo de novo a reflexão que, quando a gente discute este tema, é preciso deixar bem claro que nós estamos falando de terceiro setor como parceiro do poder público, responsabilidades de lado a lado, que é bastante diferente e precisa ser tratado de forma distinta dos chamados contratos administrativos com o setor privado lucrativo. É apenas essa reflexão que eu acho que vale a pena sempre trazer. Eu vou colocar uma outra reflexão em cima dessa,
Porque eu acho que está chegando um momento na sociedade, de forma geral, não significa que é só Bauru, não. Mas esse processo quase que de santificação das intenções de organizações supostamente sem fins lucrativos precisa cessar. E acho, particularmente, que só vai cessar quando o Congresso tiver coragem de rediscutir a legislação do terceiro setor e colocar alguns critérios. Prestação de conta já não serve mais para balizar ninguém. Estava tudo certo com as prestações de conta da Mahatma. Estava tudo certo com o escândalo que aconteceu aqui em Bauru com a entidade. Inclusive com pedidos de informação nosso para o Conselho, que tem a obrigação de aprovar as contas, que passa pela Secretaria, que libera, inclusive, recursos do Fundo Municipal de Assistência. Então, a grande questão não é o que se vê, é o que não se vê. E cada dia está mais claro que, lamentavelmente, não são todas, mas uma grande parte visa tanto o lucro quanto a iniciativa privada. A ponto de se ter um esquema de propinoduto para se relacionar com os poderes públicos e garantir, seja qualificação, seja, não é, critérios privilegiados em contratos, Estado e Brasil afora. Isso é muito sério, porque parte muito significativa dos recursos públicos da saúde, da assistência e da educação já estão nas mãos do terceiro setor. Então, nós temos políticas essenciais que já se encontram privatizadas, porque são processos quase que irreversíveis, e que têm essa áurea da santidade. Não, calma que esse aqui são sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, e quando é passada limpo, descobre-se um esquema bilionário de propina de corrupção. E a grande questão, quem sofre com isso? A população. Porque tudo isso, e por isso que eu estou preocupada com esse debate, que se quisermos fazer essa primeira, para fazer uma segunda, que precisa ser muito mais detalhada do que essa, porque nós precisamos saber para onde nós caminhamos. O que a gente espera desse próximo período? Porque a gente sabe que não tem sido suficiente. O que existe não tem sido suficiente. Não adianta a gente falar que nós temos leis, que nós temos critérios, que olha aí a Mahatma. Não adianta a gente falar que tem prestação de contas e foi tudo certo, está tudo aprovado. Olha aí o que aconteceu com a PAI. E quem está sofrendo? As crianças. E se você fosse ver do ponto de vista prático, olha, está tudo certo. Inclusive o processo que nós fizemos aqui interno, que nos limita, inclusive, a entrar lá. Porque eu não tenho autoridade para entrar no terceiro setor e dizer, me dá aí as planilhas, que eu vou fiscalizar. Eu posso entrar nas secretarias. Mas o serviço que as secretarias passam para as entidades não me dá o direito de chegar como vereadora. E, às vezes, nós somos cobrados por isso. Por que você não vê o que está acontecendo lá? E chegou denúncias em mais de uma oportunidade que fala, pô, mas o tanto de alimento que tal entidade está comprando é para um batalhão. Mas se está atendendo só 100, 200, como é que está comprando tanto isso ou tanto aquilo? Mas nós não temos poder de chegar lá e pedir. Então, esse debate é complicado, viu, secretário? Muito complicado. Então, nós precisamos, enquanto poder público, ter essa compreensão de que o que existe como instrumento hoje não é o bastante. E eu sei que os municípios não terão o tamanho da competência, o alcance da competência que nós gostaríamos de ter para fazer a regulação local de terceiro setor. Mas tem cidades que é mais avançada que nós. Eu tenho procurado pesquisar municípios que avançaram um pouco mais que a gente neste debate do acompanhamento das parcerias que existe. Mas eu não queria que a nossa audiência também ficasse nesse campo só aqui do que a gente opina, o que a gente acha sobre esse processo. Eu queria perguntar para o secretário se o senhor trouxe para essa audiência alguma relação, quais e quantas são as entidades do terceiro setor na saúde que hoje estão com contratos com a prefeitura, e se tem esses valores. Aí depois eu queria ouvir o secretário da Fazenda para perguntar se há algum tipo de levantamento. Você tem algum processo aí tramitando de recebimento, de contestação de valor, ou como é que está essa relação do ponto de vista das liberações dos valores? E aí depois eu gostaria que você falasse pontualmente desse, que é um dos últimos que a gente teve problema, que é a HBB. Porque não foi um processo menor, foi um processo que teve muita visibilidade da imprensa, escrita, falada, televisada, né? Teve muita repercussão, e eu queria que você pudesse falar pontualmente do aspecto financeiro sobre essa entidade, se tem alguma outra na mesma situação. Everson. Bom, vereadora, contratos... Se a gente for incluir o contrato da Mahatma, ele não se encontra no momento rescindido, mas suspenso, são 4 contratos de gestão,
com entidades qualificadas como organização social, a saber, a FERSB, a Sorri Bauru, a própria Mahatma, que está em suspenso no momento, e a Avante. São esses 4 contratos de gestão no modelo e de acordo com a legislação de organizações sociais. Os outros contratos, muitos outros contratos, são ou contratos, convênios, enfim, ou contratos administrativos puros, tá certo? Então, são esses 3 que estão em vigor no momento. Everson. Bom dia, vereadora, secretários, sindicato e os demais que nos acompanham. Bom, vereadora, como o secretário de Saúde falou, o que eu tenho registrado na contabilidade são 4 contratos, sendo que o da Mahatma Gandhi, ele não tem pagamento a partir do mês de agosto, esse suspenso. E qual que era o valor mensal da Mahatma, Everson? 217, mais ou menos, é isso? Eu tenho as liquidações mensais. Não, é porque seriam 2 contratos, não chegaram nem a ser, porque exatamente no dia que houve a intervenção na instituição, tinha uma reunião marcada para a gente dar o início do segundo contrato, que seria com a Mahatma, que seriam das residências terapêuticas. Então, eram 2 contratos que, na verdade, nem chegaram a ser. Então, este contrato das UBS estendidas é de R$ 474.015,02, exatamente. Mensal? Mensal, sim. 474.015,02. Para 4 UBS, né? Isto. Era isso, né, vereadora? O que mais? O valor dos outros? Bom. Você tem aí? Eu tenho o valor por data de liquidação aqui. Eu tenho da associação... Vamos pegar aqui por entidades. Vamos lá. Da PAI, que nós temos em 2025 de pagamento, 4.435.000. Da PAI? É, da PAI. Mas a PAI não é da área da saúde? Da saúde. Da saúde. Das quatro entidades. Então tem um quinto. O secretário falou FERSB, Sorri, Mahatma e Avante. E a PAI. Sim, permanente. Estou falando das organizações, tá? Não por tipo de contrato. Tá, a PAI, então, quanto? A PAI foi pago em 2025, 4.435.000. Anual. Anual. Até o mês de agosto, né? Fechamento de agosto. Para a FERSB, nós pagamos 2025 16.863.000. Fundação Estatal Regional de Saúde, né? Aí o Hospital Mahatma Gandhi, em 2025, foi pago 2.413.000, mas está suspenso os pagamentos. E Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania, nós pagamos 16.774.000. Esse é Avante? Instituto Jurídico? Essa é Avante. Pagou quanto? 16.774. 16.774.000. E para Sorri Bauru, nós pagamos 21.134.000 no ano de 2025. O maior contrato é com a Sorri, então? A FERSB é só médico. A FERSB é só médicos? FERSB é só médicos para as UPAs e a Sorri são as Unidades de Saúde da Família. Exatamente, Estratégia de Saúde da Família. Que aí é o gerenciamento da unidade inteira, não é só para os profissionais médicos. Tá? Agora, a pergunta que não quer calar. Nesse próximo período, neste curto período, há algum planejamento estratégico da Secretaria de Saúde no avanço de alguma terceirização? Não, nenhum. Nenhuma? Nenhum. Nenhuma UPA e nenhum outro serviço? Não.
Quer falar, Chico? Pode pegar o microfone. Não, é que, bom, primeiro, secretário, só esclarecendo que quando eu me referia a pregoeiros, né, foi uma forma de citar a questão de como se qualifica, né, esses servidores que trabalham, seja independente do tipo de contrato, porque nós consideramos, né, é tudo transferência de serviço público para o setor privado, né? Então, a preocupação que a gente tem é que quanto mais o Estado passa, né, as suas obrigações de prestação de serviço público para o terceiro setor, mais, né, ele descaracteriza a sua função precípua prevista na Constituição Federal. Então, foi nesse sentido. A outra administração, né, na administração anterior, mas na gestão da atual prefeita, se falava numa eventual terceirização, né, negou agora, do PS Central e do setor ali onde era o antigo PAC, né, se não me engano, ali um anexo ali do PS Central. Então, isso até porque tem uma reforma lá que vem demandando muito tempo, que começou por conta de adequações a normas regulamentadoras de condição de trabalho e saúde do trabalho. Então, isso não está colocado para os próximos anos. Então, respondendo, porque agora eu lembrei que foi uma das primeiras perguntas que a vereadora colocou, ou as primeiras dúvidas, na verdade, nem por parte da prefeita municipal, nem por parte de qualquer pessoa, vinculada ou não à Secretaria de Saúde, não houve comigo nenhuma discussão desde o dia que eu cheguei aqui sobre qualquer processo e eu não chamo de terceirização, eu chamo de nova parceria estabelecida com a organização social. Não houve nenhuma discussão. Por isso, a resposta é não. Desse ponto de vista, o Chico citou aqui, vou aproveitar o embalo, não é o tema da audiência, mas um dos problemas que eu vejo, eu vou continuar chamando de terceirização, mas vou respeitar que você chame de parceria com o terceiro setor. Vamos pegar essa parceria com o terceiro setor chamada Avante, na UPA do Meridota. Um dos itens do contrato é de que os pacientes só permanecerão lá por 24 horas e serão transportados, vamos dizer assim, removidos para a dita URB, Unidade de Referência de Bauru. A meu ver, nada contra criar a Unidade de Referência de Bauru, muito pelo contrário. Quanto mais, né? Porém, a meu ver, para se ter um contrato como esse, para se fazer uma parceria como essa com o terceiro setor, primeiro eu tenho que ter um instrumento, porque eu já estou errando com o contrato, já estou tornando ilegal esse contrato. Então, estou dizendo para a empresa que ela vai receber 20 milhões ano, mas ela só tem a obrigação de cuidar desse meu paciente por 24 horas. Depois ela terceiriza. Na verdade, ela quarteiriza de volta para mim o problema e cria o problema de transtorno com a fila, que, segundo a secretária Júlia Putomati, seria amenizado, atenuado nessa filtragem que aconteceria na URB. E depois a URB faria a regulação para ver para onde buscaria vaga no sistema CROSS. Esse foi o que foi apresentado pela secretária Júlia Putomati. E é o que consta no contrato assinado. Então, eu estou pagando uma entidade para ficar 24 horas com o paciente, dizendo que depois ela vai para um lugar que não existe. Então, interessante. De fato, agora, é uma questão extremamente... Eu acho extremamente interessante essa questão que a vereadora traz. Porque um contrato de gestão deve ser, e se não for, você tem que tentar fazer com que seja um instrumento dinâmico, não estático, tá certo? Se em algum momento lá atrás foi imaginado que haveria possibilidade de você ter uma unidade de pronto atendimento que ficasse apenas 24 horas com o paciente e que houvesse um destino final para esse paciente, ou um destino intermediário, no caso, nem um destino final, e isso não ocorre na prática, isso teria que ser revisto e refeito. Ok. Só que aí não está se privilegiando de maneira nenhuma a organização social, porque se eu estou vinculando um repasse a ficar 24 horas, ele fica 48, 72, 3 dias, 4, 5, 6, quem está sendo penalizado do ponto de vista de não receber o recurso além das 24 horas é a organização social. Discordo. Que não é o caso específico, porque isso era uma meta que imagino que deva ter sido pensada para que a intenção da unidade de pronto atendimento como um todo, e qualquer uma delas, é que o paciente fique o menor tempo possível, porque não é uma unidade de internação
como o hospital é. E, provavelmente deve ter sido essa intenção inicial, mas volto a dizer, ele deve ser olhado como alguma coisa muito dinâmica, e nesse aspecto tem centenas de exemplos de que eles têm que ser olhados ao longo do tempo e sendo adequados ao longo do tempo à realidade que se coloca no momento, não aquela que você tinha no instante anterior, ou que fez com que você tivesse um planejamento e colocasse isso como um termo de referência, ou uma intenção, quando, na prática, o que se apresenta é algo distinto disso, ou um pouco diferente. Isso tem que ter sempre, permanentemente, sendo adequado, permanentemente. Essa é a experiência que a gente teve muito no passado em relação a isso, e esta chamada unidade de referência, isto, enfim, sei lá, provavelmente é alguma coisa que deva ter sido imaginada em algum instante do passado e que acabou não se cristalizando dessa forma. Mas não vejo nenhum tipo de privilégio em relação ao caso, ao contrário, estou vendo que existe um problema ali. Espera lá, Chico, deixa eu só falar. Eu discordo totalmente, absolutamente. Primeiro, não é algo que se planejou e depois não deu certo. Fez-se uma terceirização apresentando como um dos mecanismos que garantiria a funcionalidade desta terceirização de atendimento de apenas 24 horas com essa transferência, antes de tê-la. Tanto que hoje ela não existe, não tem nem sinal de existir, mas está no contrato que ela existe. Então, me admira o Ministério Público da Saúde não ter vindo para cima desse contrato desde o primeiro momento, porque isso aqui nós estamos denunciando desde que o contrato foi feito, desde que o edital foi feito. E discordo que o prejudicado é a Avante, e quero aqui de novo dizer do respeito que eu tenho pelos trabalhadores contratados. Mas ali tem direcionamento de como se dá. Se eu criasse uma escuta, secretário, e por isso que eu quero discutir gestão e quero discutir fiscalização. Se eu abrisse uma escuta aqui neste poder, para as pessoas me trazerem denúncias, e eu não preciso nem pedir, porque eu tenho aqui dezenas deles, de pessoas que são literalmente dispensadas do atendimento. Ah, não, isso aqui não dá para atender aqui. Não, nós não vamos conseguir. O prejuízo é do povo. O prejuízo que esse serviço lá é imenso. Imenso. Eu estou vendo cidadão lá balançando a cabeça, que deve ser usuário. É imenso. Eu recebo isso aqui o tempo todo. A gente tem falado isso para a secretária Júlia Putomati, para a prefeita, exaustivamente. Tem dias que pessoas ligam desesperadas. Ó, fiquei 4, 5 horas aqui com meu filho entrou, ele está com um problema porque ele caiu da bicicleta, ele está mancando, está inchado o joelho. Ó, aqui não adianta. Você vai ter que procurar um hospital de trauma. Pô, se a porta de entrada não é a unidade de pronto atendimento, para garantir esse encaminhamento, o que a pessoa faz? As pessoas estão sendo dispensadas, secretária. Eu afirmo para o senhor que as pessoas estão sendo dispensadas, sem atendimento. E vou fazer de novo a minha culpa. Não é a culpa do cara que está atendendo ali. É a gestão que está fazendo a peneira para dizer, caso assim não adianta. E tem N outros que são graves. Então, nós tínhamos que estar fazendo esses apontamentos também em relação a essa gestão. Tem a meia-culpa de governo, porque criou aqui um contrato, na minha visão, fictício. E, aliás, diga-se, aquele detalhe dos valores repassados, e, salvo engano, inclusive, tem apontamentos aí do Tribunal de Contas, eu cheguei a fazer uma conversa com o senhor aqui, com os vereadores da Comissão de Fiscalização e de Saúde, a respeito da Avante, antes do prazo vencer em junho, para renovação desse contrato, porque da forma como está previsto aquele valor de investimento, dá-se a compreensão de que a cada ano renovado aquele valor continua sendo devido, porque não me consta que tenha sido feita nenhuma correção na prorrogação do contrato, mas ali fala-se em valor anual, e se eu prorrogo mais um ano, daqui a pouco vai estar eles lá dizendo, ó, cadê os meus 3, 4 milhões desse ano, desse novo contrato? Porque isso não foi ajustado lá. Então, esse contrato teve muitas falhas, mas não foram falhas que não foram debatidas. A gente falou exaustivamente e pediu, e vou falar de novo, com a liberdade e com a tranquilidade que o mandato nos dá. Estranho demais que o Ministério Público não tenha se posicionado da saúde até agora em relação às falhas existentes nesse contrato. Numa coisa nós concordamos, vereadora, que era o fato de nós divergirmos, está certo? Eu diverjo com a senhora em alguns aspectos aí, que eu, por aquilo que já não só conheci, como acompanho, né?
Não entendo que esse contrato ele induza a nenhum tipo de atendimento nem inadequado nem indevido. E, com relação às não só denúncias, como informações, gostaria muito que isso pudesse chegar até a mim, por exemplo, porque essas informações de recusa de atendimento, porque que a recusa tivesse sido motivada por um contrato de gestão que induza que determinado paciente ou determinado tipo de paciente deva ou não deva ser atendido, ou possa ou não possa ser atendido, eu desconheço. E se houver, sou o primeiro a ter um interesse absoluto em não deixar com que esse tipo de coisa ocorra, evidentemente. Portanto, se houver, eu espero que me seja trazido para que a gente tome a providência, mas não entendo como um instrumento indutor desse tipo de situação. Então, vereador, a senhora já colocou boa parte do que eu ia dizer, mas eu entendo o seguinte, né, se você tem uma previsão, né, contratual em que o município deveria apresentar uma contrapartida, que é ter esse setor de receber esses pacientes, né, que já foram atendidos lá e não podem permanecer mais do que 24 horas, considerando que, mesmo a empresa que está prestando serviço no UPA do Meridota, né, ela também tem que obedecer princípios administrativos, que é a continuidade, a não interrupção desse servidor público, até porque é uma questão de saúde. Esses pacientes são pacientes que vão lá numa situação de risco, situação emergencial. Então, de forma objetiva, isso ocasiona, então, se esse, como o secretário disse, aí a empresa tem que, né, continuar com esse paciente lá, isso gera um aumento dos custos daquilo que está previsto no contrato. Ela não pode vir a cobrar, né, esse excedente de custo para ela estar prestando por descumprimento de uma cláusula que o município vem cometendo? Não. Bom, então aí a gente você abre margem também para o terceiro alegar descumprimento do contrato e pode buscar no judiciário, porque ele está tendo um aumento considerável. É preciso deixar claro custos. O seguinte, é preciso sempre deixar claro o seguinte: se uma UPA tem uma capacidade do ponto de vista do número de leitos, vou dar um exemplo concreto, uma UPA tem 10 leitos, onde 10 pacientes podem estar deitados nesse leito. Se você tem 10 pacientes deitados nesse leito, independente se ele vai ficar 24 a 48 horas, são 10 pacientes. Portanto, o custo envolvido para tratar são de 10 pacientes. O fato de você não ter removido 1, 2, 3, 4, 5 desses pacientes, porque ultrapassaram as 24 horas de permanência teoricamente previsto, e quando eu digo teoricamente, não é teoricamente, é expressamente, é uma cláusula. Sim, expressamente, ok. Isso não vai mudar em nada o custo final dessa operação, porque se esses 10 leitos estiverem sendo ocupados, o custo do tratamento desses 10 leitos está lá, está dado. Portanto, quando eu digo não teriam direito de cobrar adicionalmente nada, é isso que eu estou me referindo. E é sempre importante lembrar que entre a intenção de você ter uma UPA que você não tem um paciente, além de um período definido claramente, a imensa maioria, se não quase todos os municípios, sofrem do mesmo problema. Porque esse paciente que deveria estar sendo encaminhado para uma internação hospitalar, normalmente essa internação ou essa vaga não compete, ou o município não tem disponível como uma unidade própria sua, um hospital, e sim o Estado. Portanto, você tem que requisitar uma vaga para um ente que não é você mesmo. Então, você precisa aguardar que essa vaga exista. E, quando ela não existe, ninguém dispensa um paciente. O paciente continua numa UPA internado. Então, é por isso que essas coisas se dão dessa forma. Mas então, se o município tiver um hospital próprio, isso está resolvido? Depende. Se o caso for psiquiátrico e sua vaga não for de psiquiatria, também não está resolvido. Então, são estas questões que são questões que devem ser debatidas da forma mais correta, no meu modo de entender, tá certo? Então, o fato de ter sido contratado dessa forma não está induzindo nem a custo maior e nem a custo menor, dado que esses leitos estão permanentemente ocupados. Portanto, o custo está lá, está dado.
Tá, mas se a empresa for cumprir literalmente, estritamente o que está no contrato, deu as 24 horas, porque, na verdade, eu sei que a obrigação a questão de vaga, de internamento, de outra coisa, não vai depender diretamente da prefeitura, até porque você tem um sistema regulatório para essa questão de disponibilização de vagas. Mas consta lá uma obrigação contratual da Secretaria de Saúde recepcionar esse paciente depois de 24 horas para depois uma eventual destinação. Então, agora, outra pergunta. Se é uma obrigação contratual, por que a URB não saiu do papel? Não sei responder, porque não estava aqui para conhecer essa história. Agora, é o gestor do contrato. Só um momentinho só. Quando você diz assim, o que faz a entidade depois de 24 horas? O que faz a entidade depois de 24 horas? Permanece com o doente lá dentro. A entidade não vai colocar o doente na rua, tá certo? O doente está internado lá dentro. Então, o que ela faz? Continua com o doente internado. O que faz a secretaria? Pede a vaga para o sistema de regulação do Estado? Sim. A vaga é disponível? Ótimo, o paciente vai ser internado. A vaga não está disponível, o paciente vai ficar aguardando até que essa vaga esteja disponível. É assim que funciona a questão. Lamento informar que isso é só no papel. E já que fui chamada ao desafio de falar pontualmente, caso a caso, pode se preparar que nos próximos dias o senhor vai receber números, e aí eu vou pedir providências caso a caso, porque não é verdade, te afirmo sem medo de errar, te olhando nos olhos, não é verdade que o paciente fica ali até ser encaminhado. Não é verdade. Eles têm sido... não entendi. Ele não fica ali ocupando o leito até que alguém a ser transferido para algum espaço que vá atendê-lo na sua demanda. Não é verdade. Mas eu não... Inúmeros casos... Ninguém afirmou aqui que é verdade uma coisa dessa, ao contrário. Nós estamos falando da mesma coisa. Não, você está dizendo que o paciente ocupa o leito, ele não vai embora para casa. Claro ele pode não ser atendido ali, ele fica não pode ser resolvido ali, mas ele fica aguardando que seja feito um encaminhamento para que ele seja atendido. Sim. Eu estou te dizendo o contrário. Ele tem sido sistematicamente dispensado, sim. Um paciente internado, dispensado? Não, internado não chega nem a ser internado. Não, espera um pouquinho. Se existe ele chega para ser atendido numa UPA, secretário. Não, se ele tem alta, internação. Ele tem alta, vereadora. Ele tem alta, é isso? Não, secretário. Eu estou falando de algo muito mais grave. O paciente que está com solicitação de internação hospitalar e mandam ele embora? Não. Estou falando de atendimento. Estou falando da UPA. Vamos falar da Avante e vamos falar da dinâmica que a Avante tem com esse sistema aqui. Eu vou falar de novo, concordo com o Chico. Absurdo. E aí, em que pese o senhor não ter responsabilidade sobre o contrato que foi firmado em 24, o senhor passa a ter em 25, quando ele é prorrogado. Nunca neguei esse fato. Porque a URB continua lá no contrato. A mesma previsão anterior continua agora. E os mesmos valores, inclusive, atualizados. Apenas para que eu consiga entender de forma clara. A senhora está dando um exemplo de um paciente que foi dispensado sem atendimento, ou, enfim. Estou dando. De que natureza? Sim, vou te passar vários depois. Daqui para frente, todos que chegar para mim, eu vou dizer, vem aqui que eu vou levar você lá na Secretaria de Saúde. Faço questão. Vou fazer isso. Eu não vou pôr porque eu não gosto de expor pessoas, mas depois eu faço questão de te transferir, se não tiver sido pagado, acho que não foi, porque eu não tenho esse negócio de mensagem temporária, de uma mãe de um filho com a perna quebrada, que literalmente voltou lá por 3 vezes e ligou desesperada. O que fazia? Eu falei, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência por omissão de socorro. Faço questão de conhecer, vereadora, porque imagino o que possa ter acontecido, mas apenas imagino, é bom que eu conheça, porque não me ocorre nenhuma circunstância que seja um paciente infantil, enfim, um adulto que tenha um problema dessa natureza, vá 3 vezes, seja dispensado 3 vezes por conta de uma cláusula de contrato de gestão e não por conta de algum critério médico para esse atendimento. Então, seria muito interessante que eu conhecesse até para esclarecer isso aí. Esse eu citei só um, mas tem outros. E aí é importante também, viu, Chico, Melissa, vocês aí que são diretores do sindicato, que eu sei que com certeza também chega, porque às vezes o sindicato também se reporta a gente. E a gente preserva também, obviamente, os trabalhadores, mas a gente sabe que às vezes o trabalhador fica desesperado pela situação que acaba se vendo obrigado a permanecer. E aí entra o debate sobre gestão e sobre fiscalização. Porque, quando se trata de saúde, é vida, não espera. Não espera. E, às vezes,
uma ação ou omissão pode deixar sequelas irreparáveis. Assim, então, é muito sério. O sindicato gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Everson, secretário, o usuário que está aqui gostaria de falar? Não? Tá. Estou vendo que ele está ali se manifestando, é distante, mas eu sei como que funciona. Eu vou, então, se vocês não têm mais nada a acrescentar, encerrar. Eu fico satisfeita com esse compromisso aqui, nesse primeiro momento, dito pelo secretário, nos dá uma certa zona de conforto, até porque a gente sabe que as decisões que partem da prefeita Suelen Rosim, em muitos momentos, são intempestivas e são monocráticas. Então, eu digo uma certa zona de conforto em dizer não temos planejamento de terceirizações no curto, no médio ou no longo prazo, porém, nós temos que estar constantemente antenados com isso e participando desse processo de discussão. E lamento, mais uma vez, que a gente tenha que ter feito essa audiência pública às 9h da manhã de uma sexta-feira, porque os membros do Conselho de Saúde, que sempre manifestam a vontade de comparecer e acompanhar, ficam praticamente todos impossibilitados. Todo mundo trabalha, está cumprindo o horário, né, tem que picar cartão, a maioria, e não consegue realmente comparecer num horário como esse. Oxalá que esteja próximo o dia em que a gente vai poder voltar a ter nossas audiências públicas a partir das 18h, porque aí sim a gente vai poder ter garantia plena de participação da sociedade. Eu agradeço a presença de cada um e de cada uma, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública às 10h45.